Estamos no segundo bloco do programa Bem Viver e agora é com Raquel Rocha, né? Eu preciso fazer uma declaração de amor agora. Faça, quantas você queira. Ficou lindíssimo, eu estou apaixonada. A gente só tinha visto uma vez, rapidamente, estou vendo aqui novamente. Amanda, obrigada, ficou linda. E agradecer também a Miguel, né? O mundo, a vida, né, minha amiga? Só minha. Claro. Ai, sim, eu quero falar um pouquinho sobre... eu tinha falado sobre o assunto, mas eu não quis trazer, porque eu tinha escrito um artigo para essa revista, Miguel. Aqui a Gil, desse lado. Terapia do riso. E aí eu queria falar só depois que o artigo fosse publicado. A revista Bahia Meg, a edição número 9, e a jornalista Karina Lins, ela me procurou para eu escrever um pouquinho sobre os benefícios do riso. E aí, feita essa matéria linda, olha, muito bem diagramada. Enfim, fiquei apaixonada. Quem foi a ideia desse layout aí, dessas fotos? Quem foi? Da própria edição da revista? Da própria edição da revista. Né? Eu só mandei o texto mesmo. Só mandei o texto em Word, Miguel. E aí eles fizeram essa arte lindíssima. Muito bacana. E de alto astral, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa terapia do riso, que ninguém sabe direito o que é. E eu já vou adiantando que não tem contraindicação, todo mundo pode tomar desse remédio e está acessível a todos e os benefícios são inúmeros. Saudáveis e não saudáveis. Saudáveis e não saudáveis. No leito de morte você pode praticar a terapia prevenção, do riso. Né? E como prevenção, exatamente. Eu trouxe algumas imagens, eu fiz um pequeno slide para tentar abordar esse assunto de forma bem dinâmica. Não totalmente científica, apesar que realmente os resultados são comprovados cientificamente, né? A gente não está falando aqui no campo da subjetividade, não. Pode colocar a primeira imagem. Então, risoterapia ou terapia do riso é um método terapêutico que procura exercitar a alegria, a positividade e o bom humor, aumentando a produção de neurotransmissores, sobretudo a endorfina e a serotonina. E rapidamente, só sobre a ação de cada um desses hormônios. A endorfina ela é um hormônio analgésico. Então, ela tem uma ação na diminuição da dor, na diminuição da ansiedade também, Miguel. E aumenta as defesas do organismo, e isso, as defesas imunológicas. Melhora também na resistência e na disposição tanto física quanto mental. E também esse primeiro hormônio... A endorfina, né? A endorfina, ela dá a sensação de prazer e de bem-estar. E ela é ativada pelo riso. Serotonina vai nessa também? A segunda vem a serotonina, que é o segundo neurotransmissor, que é regulador do sono e do apetite. Já reparou que quando a gente está ansioso, a gente come mais? Quando a gente está estressado, a gente come mais, desconta, o povo usa o termo, desconta na comida. Então, quando a gente está bem, a gente não tem essa necessidade de estar comendo além da fome. Então, ela é reguladora do sono e do apetite, combate depressão, melhora o humor e pode, inclusive, diminuir dores crônicas. Como é que funciona isso? Veja, o ato da gente sorrir, simplesmente o ato de sorrir, estimulando os músculos da face, leva uma mensagem para o nosso cérebro que produz esses neurotransmissores. E o interessante disso, Miguel, é que você não precisa de um motivo para sorrir, você não precisa achar nada engraçado. Se você forçar o sorriso... Já aciona o gatilho. Até o sorriso forçado aciona esse gatilho. O cérebro vê os músculos do sorriso sendo ativados e começa a produzir essa substância. E aí percebe, você começa a rir forçadamente, mas conforme vem a sensação ali de bem-estar, você já começa a rir por prazer. Naturalmente, por prazer. Vira um ciclo esse processo. Né? Não tem essa brincadeira, rir à toa. Sem motivo. Sem motivo. Mas é isso, você começa se forçando a rir, depois com a liberação dessas substâncias, o riso acaba se tornando natural. Então é por isso que natural. A terapia é provocar, no caso... A terapia do riso é provocar o riso. É provocar o riso. Provocar o riso, exatamente. Você vai fazer essa relação entre esse estudo aí que você viu e
E o filme, Robin Williams? Vou falar um pouquinho só sobre esse médico que foi um dos pioneiros. Pat Adams foi um dos pioneiros a utilizar isso. Americano? Em ambiente hospitalar. Um médico americano vivo, viu? Vivo, Miguel. Ainda? Ainda, graças a Deus. Espero que durante muito tempo. Aí, voltando ainda sobre a ação dessa musculatura, eu ouvi relatos de várias pessoas dizendo que até quando a pessoa, às vezes, quando a pessoa está num índice de depressão ela muito alto, ela não consegue sorrir nem forçadamente, como se isso aqui tivesse travado. Então, eu já ouvi relatos, Miguel, que uma simples massagem na face, pode gerar um relaxamento, estimulando esses músculos, fazendo essa puxadinha, pode levar à produção. Também é o gatilho. Pode levar à produção desses neurotransmissores. Então pode ser via o que se vê. E uma pequena produção, apenas uma massagem também pode induzir. Também. Não deve ter o mesmo resultado de um riso forçado pela própria pessoa e nem de uma gargalhada, porque é isso, quanto mais intenso o riso, quanto mais você sorrir, maior a produção dessas substâncias. Então, na pior das possibilidades, existe essa opção, que é uma massagem facial, estimulando essa musculatura toda do sorriso. Você vai puxando, abrindo os lábios, aí a pessoa começa a fazer careta e já começa a achar engraçado ali. A massoterapeuta faz isso, aquela um abração para a Manuela, ela faz essa massagem. No pacote faz. Vamos lá, próxima imagem, coloca, por favor. Ok, já falei sobre isso, como funciona o riso forçado, e isso se torna um ciclo, pode passar para a próxima, que eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios, né, Miguel? Se a gente para pensar que essas substâncias, elas fortalecem o sistema imunológico, o riso ele pode agir diante de incontáveis patologias, incontáveis doenças, porque você está mais fortalecido. Essas físicas e mentais, né? Essas físicas e mentais. Existem benefícios específicos em doenças ligadas ao sistema circulatório. No sistema circulatório, como infarto, trombose e acidente vascular cerebral. Porque o riso ele vai regulando o fluxo sanguíneo e ele oxigena o sangue. Então, aumenta o aporte de oxigênio. Sobretudo nas doenças ligadas ao sistema circulatório, e o riso ele tem uma ação bem eficiente. Meu coração está feliz, está sadio, né? Sorria, meu amigo. Sorria. Você está sorria, você está na Bahia. E em relação aos benefícios mentais, então, poxa, diminuição do estresse, Miguel, a diminuição da agressividade, da ansiedade, alívio de tensões, ajuda a gente a lidar com situações difíceis, quando a gente encara as coisas com bom humor, quando vê o lado positivo de tudo. A síndrome de Poliana, acho que quase todo mundo leu aquele livro na infância. Poliana é uma menina que em tudo que acontecia, ela conseguia encontrar um lado positivo. Então, assim, de uma vez no Natal, ela ganhou... Síndrome de Poliana? Síndrome de Poliana, que é você ver o lado positivo de bom. O lado bom acho que eu tenho um pouquinho da síndrome de Poliana, viu? Eu não sabia, né? Por mais adversa que fosse a situação, ela ia lá e encontrava algo de positivo. Porque existe, né? É a realidade da vida, né? E ela mudou. É o olhar. Ela mudou, e depois teve até o segundo livro, Poliana Moça, também, que é legal. Mas ela, com na história do livro, com esse olhar dela diferenciado, ela muda a vida de muitas pessoas. Você ali. tem esse livro em casa? Carrancudas, eu tenho esse livro. Tá, se pode você botar quiser, na lista para você emprestar. Eu te empresto. O Ócio Criativo, você pegou alguma página? Já estou lendo e estou riscando. Pronto. Você disse que podia, eu estou riscando o seu livro todo. E só um pouquinho sobre a relação entre a psicanálise e a risoterapia. Na psicanálise, às vezes a gente tenta fazer com que as pessoas enxerguem o lado positivo, porque a questão não é o problema em si, é como a dimensão. Como o ser humano lida com o problema. Isso. Porque às vezes o mesmo problema para você tem um significado, para mim tem outro. Então é o olhar do analisando que a gente tenta fazer com que ele amplie e enxergue todos os lados ali daquela situação. Sobre o olhar psicanalista. Mas Freud, que era o pai da psicanálise, ele já vinha falando sobre os benefícios do riso. Ele falava que os xistes são brincadeiras, são piadas. Eles estavam relacionados à produção de prazer. E ele escreveu um ditado que era bem corrente na época, Miguel, que diz assim: trazer os que riem para o nosso lado. Pela questão da empatia. Quando a gente ri, o outro ri também. Também. Histeria, pode ser, como da mesma forma que tem a histeria coletiva, pode ter o riso coletivo. O riso, ele é contagioso. Isso, assim, Freud já tinha dito isso.
na época do nascimento da psicanálise, no início do século. E só na década de 90, os neurocientistas descobriram a sinapse, como é que funcionava isso? Os neurônios no cérebro, Miguel, que são chamados... deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nome. Eu falo dele também no... Isso acontece no cinema, isso acontece no ônibus. Neurônios espelhos. Eu falo dele na questão da palestra do suicídio, que é uma tendência que a gente tem a imitar certos comportamentos. O choro é um deles. O choro é um deles. Às vezes você está num ambiente que as pessoas estão muito tristes, chorando, você... Tô fora. E o riso também é um deles. Tem alguns comportamentos, o bocejo, a coceira, você vê alguém se coçando muito, você, poxa, começa a se coçar também. E aí o riso é um deles, graças à ação desses neurônios espelhos, mas que foram descobertos agora na década de 90. Freud, ele citou pela observação, pelo que ele percebia. Antigamente não tinha estudo, era tudo na observação mesmo. Que o riso tinha essa característica da empatia. E aí vem um outro filósofo alemão, Immanuel Kant, ele tem um tratado que chama Crítica à Razão Pura, que ele escreve assim, o riso produz uma sensação de saúde ao reforçar os fenômenos físicos vitais, de forma que podemos alcançar o corpo através da alma e utilizar a segunda como remédio da primeira. A alma como cura. A alma feliz, né? Do aí corpo. Cura o corpo. E Victor Hugo também, de Corcunda de Notre Dame, de Os Miseráveis, Os Trabalhadores do Mar, francês, escritor francês. Ele escreveu assim nos Miseráveis: a gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano. Então, essa questão do riso, ela já vinha sendo observada já há muito tempo, Miguel. Mas nesse mundo científico, né? Enquanto não for comprovado... Só foi comprovado agora. Eu tenho até aqui um trechinho. A medicina chinesa passou anos não sendo reconhecida pelo Ocidente. Como uma coisa de curandeiro. Cara de pau, né? Como uma coisa de o povo mais antigo do mundo, com 1000 coisas maravilhosas, um povo milenar. Mas... A gente tem essa tendência, Miguel, a querer comprovar tudo por fórmulas, né? E colocar em ambiente acadêmico e escrever teorias. Está tendo uma discussão sobre isso séria, né? E a gente acaba desprezando alguns saberes que são saberes que foram construídos pela própria experiência humana. Os índios que o digam, né? E aí, em relação aos benefícios científicos, eu vou ler só um parágrafo bem pequenininho. Boa parte dos benefícios descritos é comprovada cientificamente. Pesquisas nos Estados Unidos revelam que a terapia do riso reduz o tempo das internações em cerca de 20% a 30% nos hospitais. Mas, muito além das propriedades curativas do riso para o organismo e para o emocional, ria simplesmente para estar de bem com a vida, para viver momentos de alegria e entusiasmo, exercitando a aceitação do seu próprio ser e encontrando sua criança anterior. Então, não tem contraindicação. Outra coisa, graças a Deus, ainda não colocaram um profissional. Tem que tal profissional trabalhar com terapia, porque as pessoas têm isso, né? Inventam ali o profissional, bota para estudar ali aquelas regrinhas. Então, atualmente, qualquer pessoa pode chegar em um hospital e a gente já vê grupos de teatro, palhaços de circo, estudantes, atores, pessoas que contam piadas, qualquer um já pode se juntar ali e fazer uma ação como essa dentro de um hospital, em ambiente de crianças que estão com câncer, creche, em vários ambientes. Abrigo São Francisco precisa muito disso, é uma das coisas que você falou interessante, porque a sensação que eu sinto é justamente uma sensação de encolhimento, de retraimento, de uma viagem que a gente não sabe no olhar, a gente não consegue nem perceber o que é que a pessoa está imaginando, né? É uma das coisas que eu gostaria. É importante a fisioterapia, sim. A parte física, sim. Música, teatro. Mas essa indução ao sorriso, à alegria, é fundamental, né? Inclusive a tristeza diminui o tempo de vida das pessoas. Vamos no intervalo, né? Daqui a pouco a gente retorna. Vai falar o que no próximo bloco? Aí eu vou falar só um pouquinho sobre Pat Adams, que foi o pioneiro, a questão do riso tá vivo, dentro dos hospitais. Vivíssimo, viajando. Graças a Deus. Aguarda aí no próximo bloco mais sobre a terapia do riso com Raquel Rocha.